nada feito, não extradita. Isso, até porque ele fala que o rapaz é inimputável, até porque era menor de 18 anos, o crime foi cometido em maio de 2006, mas pode ser que a legislação alemã entenda que um menor de 18 anos possa ser punido, que é o caso, né, o que aconteceu. Já que no Brasil não, o ministro Eros Grau fala que tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que não é possível penalizar uma pessoa menor de 18 anos. O máximo que poderia ser aplicado seria uma medida socioeducativa. Então, na verdade, não houve essa dupla tipificação. Lá é crime, mas aqui não é por causa da idade. Talvez, se ele fosse uma pessoa maior de 18 anos e houvesse essa compatibilidade das condutas, tanto pela legislação brasileira como alemã, talvez ele pudesse ser extraditado se todos os requisitos fossem cumpridos. Mas como era menor, por decisão unânime, o STF entendeu que não poderá haver extradição. Vamos para mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira, o mandado de segurança 24.178. Relator ministro Joaquim Barbosa, Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira versus Presidente da República. O mandado de segurança foi apresentado com o objetivo de impedir que o Presidente da República decrete o interesse social na desapropriação do imóvel de propriedade da impetrante chamado de Fazenda da Barra, para fins de reforma agrária. A alegação aqui foi vício do processo administrativo que é instaurado pelo INCRA e que teria sido consistente na ausência da notificação prévia e válida para desencadear o ato de vistoria. Quer dizer, existe um processo próprio para a vistoria, ou melhor, para a desapropriação para efeitos de reforma agrária, em que inclui esta vistoria e que vai determinar, por exemplo, a produtividade da terra, se ele está cumprindo uma determinada função social. Se houver vício, foi a alegação pelo menos no processo, no mínimo, quer dizer, se houver indícios de vício, pode-se alegar, preservar essa alegação, para que não haja a desapropriação para efeitos de reforma agrária. Isso, até porque o decreto do presidente da República que determina a desapropriação é baseada justamente nessas avaliações feitas pelo INCRA, se realmente aquela determinada área está cumprindo a função social de acordo com o artigo 184 da Constituição Federal. E cumprir a função social seria justamente ser uma área produtiva, ser uma área que respeita a legislação ambiental e as relações de trabalho. Então, tudo isso está previsto na Constituição Federal. Se a avaliação é feita de uma forma correta e verifica que ela não cumpre essa função social, o presidente pode emitir um decreto desapropriando para fins de reforma agrária. Se a avaliação é feita e contém vícios, aí sim poderia o proprietário daquela terra ajuizar uma ação para tentar anular esse decreto que visa desapropriar uma área que não foi bem avaliada. Ou seja, se a função social dela não foi bem avaliada, como pode o presidente da República decretar a sua desapropriação? Então é isso que os ministros tiveram que decidir, se realmente houve vício de avaliação ou não. Se não houver, poderá haver a decretação da desapropriação. Na verdade, temos dois processos hoje que podem até ser comparados, porque houve alegação justamente de vício. Em um caso, a argumentação foi considerada válida, em outro não. O que vai acontecer nesse processo? Vamos primeiro a trecho do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, para verificarmos qual o posicionamento dele no caso deste processo. As razões da impetrante não merecem prosperar. Quanto à alegação de nulidade da notificação, vê-se que esta foi endereçada à proprietária da Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira e recebida por representantes financeiros da instituição. Segundo a impetrante, as pessoas que receberam a notificação são empregados da usina Junqueira e, segundo o instrumento de mandato juntado às folhas 126, receberam poderes para, aspas, promover a abertura de contas em qualquer estabelecimento financeiro, emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheques para uso da outorgante, assinando os necessários recibos e dando quitação. Descontar, endossar, calcionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs. Assinar toda a correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamento, protestos e o que mais preciso for. Dar aceite em duplicata, assinar guias de recolhimento de impostos e taxas federais, estaduais e municipais, firmar contratos de financiamento em geral, aceitar cheques,
aceitar saques, duplicatas e letras de câmbio, emitir duplicatas, notas promissórias e jurais. E por aí vai. Assim, digo eu, ainda nas palavras da própria impetrante, a usina Junqueira é seu estabelecimento industrial. Como se vê, os poderes de gestão financeira conferidos às pessoas que receberam a notificação eram vastos e incluíam até mesmo a aptidão para firmar contratos junto a instituições financeiras e empresas em geral, inclusive Banco do Brasil, bancos estaduais e repartições públicas em geral. Fecha aspas. Se os prepostos da impetrante eram competentes para representar sua vontade na elaboração de contratos junto às repartições públicas e praticar os atos mencionados no instrumento de mandato acima mencionado, com muito mais razão também estavam aptos a representar a mesma vontade na recepção de comunicado destinado a notificar a entidade do início de vistoria em imóvel destinado à desapropriação. Justamente houve a derrubada deste argumento pelo ministro relator, no que foi acompanhado pelo plenário. Como vimos, ele listou uma ampla gama de poderes concedidos às pessoas, aos funcionários da propriedade, que trabalhavam na propriedade, e se eles podiam fazer tanta coisa, tinha uma procuração nesse sentido, então estariam habilitados para receber a notificação devidamente. Houve outros argumentos também que foram apresentados e que não foram acatados pelo ministro, e neste caso, a decisão do ministro Joaquim Barbosa, relator, o voto dele acompanhado pelos demais, foi no sentido da não concessão da segurança neste caso. Vamos ver o que acontece no caso do outro mandado de segurança que também foi julgado na quinta-feira, também relativo à questão de reforma agrária. É o mandado de segurança 26.367. Relator também o ministro Joaquim Barbosa e as partes Abílio Antunes Luz versus presidente da República. Mandado de segurança com pedido de liminar, uma decisão provisória que foi concedida pelo relator contra decreto de desapropriação do presidente da República para fins de reforma agrária, como já vimos. A alegação, nesse caso, em síntese, os impetrantes afirmam que o ato da desapropriação estaria ferindo o direito líquido e certo e ofendendo o chamado princípio do devido processo legal. Aqui o argumento que pesou no voto do relator foi o fato de que o imóvel encontra-se impedido de qualquer ato de desapropriação, inclusive ser vistoriado pela existência de invasões e ocupações de trabalhadores sem terra desde 16 de abril de 2004. O relator considerou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela concessão da segurança. O Procurador-Geral disse o seguinte: com efeito, após a leitura do acordo celebrado entre os impetrantes e o INCRA, é possível depreender que a nova vistoria foi permitida não para fins de desapropriação, mas para constatar a produtividade do imóvel rural e viabilizar a imediata retirada dos invasores. Ora, interpretar de forma diversa, a permitir a compreensão de que a vistoria foi permitida para fins de reforma agrária, é sustar os efeitos de norma vigente que atua na proteção da propriedade esbulhada, invadida, cuja avaliação de produtividade se encontra prejudicada pelos danos causados com a invasão. Fecha aspas. Digo eu, ainda que se alegue que estava implícita uma autorização para o prosseguimento de um processo de desapropriação, não se pode presumir a vontade de alguém em um acordo judicial. E nem se diga que o acordo não poderia ter sido redigido de outra maneira. No julgamento do mandado de segurança 23.857, a relatora ministra Ellen Grace fez questão de citar em seu voto vencedor acordo celebrado por proprietários e ocupantes de uma propriedade. Naquela situação, obrigações correlatas ficaram muito bem identificadas. Transcrevo, aspas. Pelo doutor procurador do INCRA, foi sugerido que restasse consignado o que foi acatado por todos os presentes, que caso o laudo decorrente da vistoria realizada pelo INCRA aponte a propriedade como produtiva, a FETAGRE, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatemi e os acampados nada mais terão a reclamar com relação à mesma. De idêntico modo, caso o laudo seja pela improdutividade, as partes acordam que se aguardará a solução final do respectivo processo exproprietário. Fecha aspas. Entendo ainda que a invocação por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário dos precedentes dos mandados de segurança 24.484 e 23.857 não serve de forma alguma para comprovar a existência de precedentes da Corte sobre o assunto. Enquanto o primeiro precedente passa ao largo da especificidade do presente caso,
No segundo precedente, o voto vencedor tomou como